Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Esdras Rodrigues. Hoje estou aqui devidamente identificado, boné do IBGE, o colete e o crachá, beleza? Para mostrar que eu estou como recenseador, sou recenseador do IBGE atualmente, beleza? E hoje eu quero trocar uma ideia sobre esse cargo, sobre a atividade de recenseador no censo de 2022 agora, beleza? Cara, qual é o objetivo do vídeo de hoje? Eu basicamente vou ler alguns comentários para vocês de pessoas que expressaram-se aí nos comentários dos vídeos anteriores que eu fiz aqui sobre o IBGE, beleza? Então, o objetivo disso é te mostrar que os problemas que acontecem com o recenseador e com as outras pessoas que trabalham temporariamente no IBGE nesse censo, não é um problema local, beleza? Eu vi muito comentário de gente falando que eu tava fazendo corpo mole, que eu tava, tava me fazendo de fraco aí nas atividades do censo aqui na minha cidade. Então eu vou ler esses comentários para mostrar para vocês que isso é algo geral, é algo que acontece em vários lugares aí do país, beleza? Então, vamos lá. Primeiro comentário que eu quero ler para você é do Fernando Augusto. Todos os comentários estão na tela, então você olha aí na íntegra, beleza? Fernando Augusto, ele falou, ó, sou ACS e entendo a situação de vocês. Infelizmente, o IBGE não foi claro com a real condição de trabalho do recenseador. Cara, muito bom esse comentário porque ele é de um ACS, é de alguém que está hierarquicamente superior à atividade do recenseador. Então, isso mostra o entendimento dessas pessoas que trabalham nesse cargo. Eles estão cientes do que acontece com a gente, beleza? O IBGE não foi claro com o que a gente teria que fazer. Até digamos que na teoria foi, mas na prática tem muita coisa que o IBGE não deixou claro pra gente, beleza? Outro comentário da K aqui, ó. O que ela falou? Eu tô pagando pra trabalhar e ser humilhada. Nunca imaginei isso na minha vida. Cara, isso daqui é um fato real. Aconteceu comigo também, aconteceu com alguns amigos meus, de ter que gastar valor próprio, dinheiro próprio pra se locomover até o setor rural, se locomover até o ponto onde precisava ir pra trabalhar, porque não estava recebendo, sabe? Porque o IBGE não pagou a ajuda de custo a tempo. Então, isso é algo bem comum em vários setores no país, beleza? Aconteceu comigo também e com alguns amigos meus na minha cidade também. Outro comentário bem interessante que eu quero ler para vocês, olha só. É do Jorge da Silva, olha só. Aqui no meu setor, o pior são as ausências. É coisa de 70%. Estou precisando passar umas 5 ou 6 vezes no mínimo. Além das inconsistências, é muito erro no número e muitas remarcações. Até o momento, né? Até o momento ele fez 137 questionários, sendo 2 recusas e 2 ausências. Cara, olha só. Isso é um ponto interessante que a gente tem que comentar sobre. Cara, a quantidade de ausências que a gente tem tido, essa questão de não poder fechar o setor com mais de 5% de ausências, cara, é algo muito louco aí, porque ninguém imaginava isso, ninguém esperava, e na prática a gente vê uma resistência da sociedade, uma resistência de alguns moradores em prestar as informações. Então você ter que trabalhar com essa condição aí dos 95%, sendo que a realidade da rua não é tão simples assim de resolver, fica complicado, velho. Olha só esse caso, cara, é coisa de 70% de ausências que esse cara tem no setor dele. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração, coisas que a gente não imaginava que fosse acontecer com o recenseador agora. Ninguém sabia dessa porcentagem, beleza? Isso só foi falado depois que a gente começou a desempenhar a atividade, beleza? Vou ler outro comentário aqui para vocês, olha só, o comentário do Antônio Felipe, olha só, esse comentário dele foi naquele vídeo que eu falo sobre a taxa do meu setor, a taxa que eu irei receber pelo meu primeiro setor. Olha só, ele comentou o seguinte, parabéns pelo vídeo, cada palavra que você usou foram proveitosas. Aqui em Manaus a taxa é 3, enquanto em Porto Alegre a taxa é 8, sendo que é a mesma pesquisa, é o mesmo trabalho, a falta de transparência é um dos problemas também, beleza? Sem recenseador, ele coloca entre aspas, né? Sem recenseador não tem pesquisa, então somos nós que fazemos a diferença. Portanto, o IBGE precisa valorizar mais os seus profissionais, mas em especial os recenseadores. Cara, eu concordo basicamente com tudo que foi falado aqui pelo Antônio, tá certo? Existe um ponto importante que eu gostaria de falar aqui, essa questão da diferença de taxa entre lugares do país. Meu irmão, eu não sei qual é o critério que o IBGE utiliza para definir essas taxas, porém, cara, é bem estranho isso, é bem estranho, eu não sei qual é o critério, eu realmente não estou aqui para julgar o critério utilizado pelo IBGE. Olha só esse caso, em Porto Alegre a taxa é 8, beleza? Aqui na minha cidade, em Pernambuco, a taxa é 2, então a gente trabalhou pra caramba aí, passou por, sabe, talvez até mais dificuldade do que quem trabalha com a taxa 8, beleza? Sendo que a gente vai receber menos, então esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração, a discrepância de valor entre as taxas e também entre as regiões do país. Cara, isso é algo bem problemático, foi uma surpresa a gente ter que passar por isso, tá certo? Outro comentário aqui do Will Santos, ele falou, cara, arrependimento total de ter entrado no IBGE, nunca fui tão desrespeitado. Então, isso daqui é um sentimento desse recenseador e dessa pessoa, sabe? É algo que tem acontecido bastante. As pessoas, alguns recenseadores têm se sentido humilhados, tá certo? O Tibério Leandro, ele basicamente
basicamente desejou força e falou que tem um colega nessa luta. Cara, obrigado, vai dar certo. Olha só, o Ninoland, sei lá, ele comentou assim, ó: com o IBGE não se ganha nada, só se gasta. Estou muito desanimado, sonhos destruídos. Cara, talvez esse recenseador aqui passe por aquela situação de ter que pagar para trabalhar, de ter que gastar combustível próprio, gastar recursos próprios para chegar ao teu setor. Isso pode acontecer. Apesar do que o IBGE começou a, depois de um tempo, pagar a ajuda de custo, na prática essa demora foi muito prejudicial para algumas pessoas, tá certo? E teve gente que recebeu uma ajuda de custo desproporcional ao gasto que ela teria para chegar ao setor. Conheço vários casos assim, então é algo que a gente precisa levar em consideração. Olha só, o Carlos Alberto Gaspar da Silva, ele comentou o seguinte, que em Manaus foram mais de 20 recenseadores assaltados e perderam tablet e seus celulares. Absurdo, e muita gente não recebeu ajuda de custo e mal sabe quanto vão ganhar. Foi feito na marra. Então é algo que a gente tem que levar em consideração aí, cara. Tem regiões no país, lugares aí que a galera tá passando por problemas sérios, beleza? E eu acho que tem um comentário aqui anterior que o rapaz fala que em Manaus a taxa é 3. Meu amigo, tu ser assaltado, tu passar por tudo isso aí pra receber tão pouco, cara, complicado, beleza? Situação triste de se ver. Aí a Raquel R, ela comentou, olha só: como disse minha mãe, nunca aceita um emprego em que você não saiba exatamente quanto vai ganhar. Meu irmão, essa é a realidade do censo. A gente entrou como recenseador sem saber exatamente quanto iria ganhar, sem saber o que seria necessário para a gente tirar um bom valor aí, beleza? Então, na prática, nós fomos não enganados, porque eu não gosto de usar essa palavra, mas nós não foram totalmente transparentes com a gente, beleza? Então, nós fomos surpreendidos aí, tá certo? Então, agora, para finalizar, eu vou ler o comentário da Penélope Cruz aqui. É um comentário um pouco maior, mas é para vocês terem noção da situação dela, tá certo? Inclusive, essa moça, ela me mandou uns áudios no Instagram explicando essa situação, e aí vale a pena eu comentar aqui com vocês. Olha só, ela basicamente ali, o comentário dela na íntegra: estou enojada com a falta de respeito que os supervisores, ACM e servidores estão ao se comportarem comigo. Fui desligada ontem por motivo fútil, ou seja, a Penélope aqui, ela não pediu para sair, ela foi desligada. Olha só o que ela disse, ó: a minha CS informou no órgão que me recusei a trabalhar em uma comunidade perigosa depois das 19 horas. Eu pedi para que ela me acompanhasse e ela falou que o horário dela é das 8 às 17 horas e tinha outros recenseadores para a supervisão. Sempre para a supervisão, beleza? Bom, vou botar um ponto aqui nessa fala dela. Cara, não tenho briga nenhuma com a CS, com a ACM, inclusive os daqui da minha cidade são meus amigos, eu entendo o trabalho deles, porém na prática só quem sabe o que o recenseador passa é o próprio recenseador. Então, esse caso aqui, vê que louco, ela basicamente, ela foi obrigada a trabalhar numa área perigosa depois das 19 horas, e aí ela convocou a supervisora dela, a CS dela, para acompanhar, e simplesmente a CS afirmou que o horário dela é das 8 às 17. Das 8 às 17. Vou te falar, meu irmão, tanto a supervisora, quanto a servidora, quanto a recenseadora estão corretos, bicho. Se você não pode ir depois das 19 horas, você não é obrigado a ir nesse horário. Não existe isso em nenhum lugar. Você tem que trabalhar o horário que você tiver disponível, tiver condições para ir. E nem a supervisora também tem a obrigação de ultrapassar o horário de trabalho dela para ir acompanhar o supervisor. Isso aí seria mais uma questão pessoal de cada um dos funcionários, tá certo? E aí, ó, continuando o questionário dela aqui, olha só. Sempre fui resolutiva, mas não posso obrigar ninguém a fazer os questionários. Com a ACM e com o servidor, questionei a causa e ninguém soube me dar uma resposta. Ela fez a leitura do edital e do manual do recenseador e ninguém me soube dar uma resposta. Para se livrarem de mim, me deram um e-mail errado para que enviasse as minhas dúvidas. Só que agora vou atrás dos meus direitos. Muita humilhação. Aí ela fala que vai me passar os áudios no Instagram, ela me passou e eu entendi bem a situação dela, tá certo? Nunca mais na minha vida acredito nesse órgão, isso é uma fraude. Respondi à ACM que tudo que contestei foi informado no treinamento a nível de segurança e para nossas vidas. Não arrisquem porque o IBGE não está nem aí pra gente. Cambada incompetente, sem noção, tem enviado os áudios no Instagram. Desculpa pelos erros, escrevi com raiva agora que eu vi. Enfim, esse é o comentário da moça aqui, cara. Pra finalizar, a gente vai finalizar com essa indignação dessa moça aí. Situação grave, ela meio que foi desligada do IBGE porque não tinha condições de trabalhar depois das 19 horas numa comunidade perigosa, beleza? Eu acredito que ela é do Rio de Janeiro, de algumas áreas lá específicas. Esse aqui é o perfil do Instagram dela,
do YouTube dela, a conta do Instagram dela tá com outro nome, então nem adianta você pesquisar, por questões de segurança não vai ser revelado quem é. Mas é isso, eu finalizo o vídeo com essa sequência aí de situações gerais que acontecem no Brasil inteiro. Não é algo específico, não é de uma localidade. Vocês viram aí várias pessoas de vários lugares do país comentando e relatando situações que estão passando, beleza? Então é isso, me diz como é que tá a tua luta no IBGE, se você ainda tá como recenseador. Cara, eu queria dizer a você que tá quase acabando. Esses dias eu vou fazer um vídeo aí avisando se eu vou continuar trabalhando ou não como recenseador, se já tá perto de terminar o meu serviço ou não. E aí a gente vai trocando uma ideia. Se você tiver qualquer dúvida, me segue lá no meu Instagram, @esdras711, que a gente pode trocar uma ideia lá, beleza? É isso, obrigado, valeu, tamo junto.